Olá, meu querido irmão, boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com vocês e com seus familiares, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá para mais um momento de oração das três, evangelização. E hoje vamos falar sobre um tema que se encontra no livro de Mateus 16, 5 a 12. Mateus 16, de 5 a 12. Que tem por tema, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Amém? Por que cuidado? Não é verdade? Você vai aprender que Jesus dá um alerta. Jesus dá um alerta para os seus seguidores. Fica comigo que você vai saber qual é. Amém? Também Jesus explica o porquê dessa passagem de Mateus 16, 5, 12. Amém? Glória a Jesus. E o que significa guardai-vos do fermento do fariseu e dos saduceus, né? O que quer dizer com essa passagem? Fica comigo até o final do vídeo que eu vou te dizer. Amém? Glória a Jesus. Também quero dizer a vocês que toda madrugada eu estarei aqui ministrando um tema como esse aqui, no qual você vai ouvir ou assistir. Em seguida, estarei orando pela tua vida e pela minha vida. Também quero dizer a você que está chegando pela primeira vez nesse canal e ainda não se inscreveu. Entra lá no YouTube, digita o nome José Claudino Claudino, aperta o botão inscrever-se, dá um joinha e depois ativa o sininho para ficar em dias com todas as notificações. Amém? Como eu te falei, o tema desta noite diz, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Amém? Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, que está no livro de Mateus 16, de 5 a 12, que diz, ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhe disse, vide e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão? Percebendo, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre não terdes pão? Não compreendes ainda? Nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomaste? Nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos tomaste? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrinas dos fariseus e dos saduceus. Amém? Amém? Glória a Jesus. Então, Jesus estava falando para os seguidores dele, né? Assim como os dias de hoje, Jesus estava pregando, ensinando, mas tinha os fariseus e os saduceus que não seguiam Jesus, né? Eram pessoas que conheciam a palavra, mas não viviam a palavra. E eles eram contra o ensinamento de Jesus, né? E o que quer dizer nessa passagem aí, de Mateus 5,12, né? Diz, quando os discípulos atravessaram para o outro lado do lago, esqueceram de levar pão. Porém, Jesus disse, fique alerta e tome cuidado com os fermentos dos fariseus e dos saduceus. Aí os discípulos começaram a dizer uns ao outro, ele está dizendo, por que não trouxeram pão? Né? Só que Jesus estava falando para ele em relação às coisas espirituais, não às coisas materiais. Eles estavam pensando no pão, né? No alimento pão. Jesus estava alimentando eles com a palavra, não é verdade? Com a palavra, Jesus estava dizendo a ele, com a palavra. E a explicação, Jesus percebendo a confusão de seus seguidores,
Jesus esclarece: como vocês não entendem que eu não estava falando a vocês sobre pão, mas cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Nesse momento, os discípulos finalmente compreenderam que o alerta de Jesus não era sobre o pão físico, mas sobre o ensino dos fariseus e dos saduceus, que poderiam contaminar a sua crença, a sua prática e a sua mente. Porque o interesse dos fariseus e dos saduceus era esse: confundir os seguidores de Jesus, né? Como você vê, Jesus alerta, como nos dias de hoje. Eu prego, outras pessoas pregam, nós estamos alertando as pessoas e as pessoas estão com o entendimento cada dia mais cego, dando lugar às coisas do mundo e não querendo saber das coisas de Deus. Desde antigamente até os dias de hoje está pior ainda, se eu não me engano, hoje está pior do que no tempo passado. Não é verdade? No livro de Mateus capítulo 16, versículos 5 e 6, encontra um momento significativo na jornada de Jesus com seus discípulos. Eles haviam esquecido de levar pão durante a travessia para o outro lado do lago. Mas o alerta de Jesus vai além das preocupações imediatas com o sustento físico. Ele os adverte: cuide-se, cuidem-se, disse Jesus. Fique de olho no fermento dos fariseus e dos saduceus. Né? Jesus dá 2 alertas para eles. Né? Jesus não só alertava seus seguidores sobre os perigos dos fermentos do fariseu e dos saduceus, mas também revelava como é fácil para nós, como seres humanos, não perdemos em preocupações superficiais e mal entendidas, né? Hoje, como a gente pode ver, né, estão distorcendo a palavra, estão distorcendo o ensinamento. Qual a diferença? Como eu falei, qual a diferença? Nenhuma. Está tudo distorcido. Então o ideal é você vigiar. O ideal é você procurar compreender esses versículos. Nos ajudará a cultivar uma vigilância espiritual e uma compreensão mais profunda das verdadeiras intenções de Deus para a nossa vida. Não é verdade? Então, como a gente pode ver, lá em Lucas 21:34, nos adverte: tenha cuidado para que os seus corações não fiquem carregados com libertinagem, embriaguez e as ansiedades da vida. A incredulidade impede o entendimento espiritual e frequentemente somos lentos para entender a verdade mais profunda, como os discípulos. Disse 2 Coríntios 4:18, nos encoraja a fixar nossos olhos no que não vê, pois o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. Então a gente tem que buscar as coisas de Deus porque são eternas, não é verdade? E o que quer dizer guardai-vos do fermento do fariseu? Quer dizer que religiões é sobre fazer e não fazer certas coisas para ganhar provação, aliviar uma consequência pesada e se isentar de culpas, não é verdade? O fermento do fariseu é contagioso, é uma praga de morte. Evite pessoas desse tipo, diz o Senhor. O Senhor diz: evite pessoas desse tipo, pessoas que falam mal de Jesus, pessoas que falam mal do Evangelho, pessoas que não dão valor às coisas de Deus. A palavra diz aqui: evite pessoas desse tipo. Não é verdade? Amém? Como você pode ver, Jesus usa uma situação cotidiana para ensinar sobre fé e discernimento. No episódio que a gente acabou de ler, os discípulos atravessaram o lago e se esqueceram de levar pão. Jesus diz aos seus discípulos que devem ter cuidado com os fermentos dos fariseus e dos saduceus. Os discípulos começaram a conversar entre si, dizendo que Jesus estava falando sobre pão porque eles não levariam pão ou não trouxeram pão. Jesus ouve toda a conversa e pergunta por que estão falando sobre pão, dizendo que ele não entende que ele não está falando sobre pão.
os discípulos então percebem que Jesus está falando sobre os ensinamentos dos fariseus e dos saduceus. Né? Jesus fala as coisas bem claras, não é verdade? E ele diz aqui, cuidado com o fermento do fariseu. Por quê? O fermento de Herodes e dos fariseus representa a tentação de servir a Deus. Evita, né? Representa a tentação de servir a Deus para realizar desejos pessoais, alimenta a vaidade e a hipocrisia. Evita o fermento do fariseu e de Herodes. Ele é uma representação, a tentação de servir a Deus. Evitar servir a Deus para servir as coisas do mundo. Não é verdade? Então por isso que ele dá o alerta, para a gente não se contaminar com essas coisas. Amém? Glória a Jesus. Então hoje não é diferente. Hoje eu digo a você, procure as coisas de Deus. Procure andar no caminho do Senhor. Não é verdade? Em João 8:43, Jesus diz, por que vocês não entendem o que eu digo? É porque nem sequer conseguem me ouvir. Vocês não entendem, nem sequer conseguem me ouvir. Jesus também diz, pois são filhos de seu pai, o diabo, e gosta de fazer as coisas perversas que ele deseja. Quando eu digo a verdade, é natural que vocês não creiam em mim. Quem pertence a Deus, ouve as palavras de Deus, mas vocês não ouvem, pois não pertence a Deus. É uma palavra forte, não é verdade? É uma palavra forte, mas verdadeira. Palavra forte, mas verdadeira. Se você parar para olhar, hoje ninguém quer ouvir falar de Deus. Não é verdade? Porque as coisas de Deus são eternas e o povo só quer aquilo que ele vê, que ele consegue palpar, que ele consegue pegar. Não é verdade? Amém? Então vamos orar, porque esse foi o tema que Deus brotou em meu coração para compartilhar com todos vocês. Mas antes de orar, deixa eu ler só uma passagem que está no livro de Provérbios 4:23, que diz, domine sua mente, pois sua vida é dominada por ela. E na mente que vocês decidem o seu caminho, será de luz ou de trevas. Amém? Glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus. Também você vê na passagem de Romanos 12:2, diz, não se amolde aos padrões desse mundo, mas seja transformado pela renovação de sua mente, para que possa experimentar a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Amém? Glória a Jesus. Então vamos orar. Senhor, mostra-me como controlar minha mente. Senhor, não quero alimentar pensamento fútil, nem dar espaço à ideia que não te glorifica, Senhor. Obrigado, Senhor, porque tenho a mente de Cristo. Senhor, que teus pensamentos sejam meus pensamentos. Mostra-me, Senhor, as áreas em que permite que coisas desagradáveis a ti me tornem a mente. Por isso eu te peço, Senhor, que ajude-me a resistir-lhe e a ocupar minha mente com palavras, música e imagem que te glorifique. Também te peço que ajude-me também a pensar em tudo o que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama e excelente, digno de louvor. Também te peço que aproprie-me do equilíbrio que preparaste para mim, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém? Soberano Deus, obrigado, Senhor, por mais uma madrugada em Tua presença. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Senhor, meu Deus, eu te peço que abençoe todo aquele que vai ouvir ou assistir esse vídeo, que ele seja impactado pelas Tuas palavras e visitado pelo Teu Espírito Santo. Senhor, meu Deus, prepara a nossa mente, corpo e alma para sempre ser diligente na tarefa diária de guardar a Tua palavra. Senhor, ajuda a nossa liderança, dá sabedoria do céu. Ajuda aquele que precisa da Tua poderosa mão nos hospitais. Ajuda aquele que está se recuperando. Ajuda aquele que precisa de uma porta de emprego. Senhor, também eu te peço que nos dê uma madrugada em paz, tranquila, restauradora da Tua presença e um amanhecer de paz, bênção e sabedoria, para que possamos tomar a melhor decisão conforme a Tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. É assim, meu Deus, que eu oro, que eu te peço e te agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, meus irmãos. Se você gostou, entra no canal, dá um joinha para crescimento desse canal e do Evangelho de Cristo.
Também não esquece de ativar o sininho para ficar em dias com todas as notificações e em seguida compartilha. Compartilha, porque sempre tem alguém precisando de ouvir uma palavra como essa. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém e amém.